Graça e paz, irmãos. Amém. Todos os cultos são um culto abençoado. Como o meu pastor fala, que Jesus nunca faltou um culto. Nunca faltou. E hoje não é diferente. Talvez Jesus veio aqui para fazer algo na sua vida. Que talvez a semana que você passou não foi uma semana, talvez, que você sonhou ou que você planejou. Mas eu quero dizer para você, a esperança. Jesus é a esperança. Eu queria ler um salmo, não precisa nem abrir as suas Bíblias, que lá está lá no Salmo de número 8, e o seu versículo é de número 9 e o 10, que diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Louvado seja Deus. E é exatamente o que o texto diz, né? Eu sempre falo que às vezes nós recebemos diagnóstico da nossa vida que nem eu espero, nem você espera. Talvez você vai até o médico e o que um médico fala para você, você fala assim: e agora? O que será de mim? Porque se o médico, que é um profissional, está falando que não tem jeito, o que vai dar jeito? E eu saio de lá com o meu coração apertado, com o meu coração triste. Eu olho para os lados e não vejo uma saída. A mesma coisa quando a gente vai procurar um emprego. Mesma coisa. Quando a gente bate em portas de empresa e a empresa sempre vai ter um não para a gente. Sim, o não sempre vai pertencer às nossas vidas. A gente precisa ir em busca do sim. E esse sim vem do Senhor. Eu quero dizer para você que eu ministrei a semana passada sobre a mulher de fluxo de sangue. E aquela mulher interessante que eu penso que ela falou assim: hoje eu saio dessa maneira, mas eu não volto da mesma maneira que eu saí. E ela não voltou. Sim, porque ela confiou. Ela confiou no Senhor, pastor Leandro. Ela confiou, ela teve fé. Fé, meu irmão, é de você. Se você confia, é porque você tem fé. Então, se hoje você veio até aqui, você entrou de uma maneira, mas pela tua fé, você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, porque você confiou, porque você confia, porque o teu foco é Jesus. E quando nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, meu irmão, coisas acontecem. Pessoas são libertas, pessoas são salvas. Há poder na palavra do Senhor. O Senhor hoje está falando para você: confie em mim. Não confie no homem, porque Ele dá a última palavra. A última palavra não vem do homem, nunca vai ser assim. Mas a última palavra vem de Deus. E o que Deus tem para a tua vida hoje, meu irmão, não é a mesma que você teve durante essa semana. Deus tem algo na sua vida e vai acontecer. Mas isso precisa de você ter fé. Você precisa ter um foco na tua vida, na minha vida. Então, quando eu tenho isso comigo, eu vou chegar, eu vou alcançar. Eu vou alcançar o meu milagre. Se eu quero o meu milagre, eu sempre falo que não importa a multidão que está na sua frente, mas você vai chegar em Jesus. E quando você chegar em Jesus, meu irmão, a coisa muda. E quando aquela mulher toca na hora de Jesus, tudo mudou. Um novo tempo estava esperando ela. Ela já não era mais uma mulher considerada imunda. Agora ela ia fazer parte da sociedade. Porque Jesus veio e veio para mudar a história dela. E Jesus mudou a história daquela mulher.
como Jesus vai fazer hoje com você. Se hoje você saiu da sua casa, talvez você saiu assim, eu vou sair, mas vou voltar da mesma forma. Não, você não vai voltar da mesma forma. Você vai sair diferente. Você vai chegar na sua casa, as pessoas vão notar e falar, nossa, o que aconteceu? Jesus estava lá. Porque a palavra vai dizer que onde que tiver 2 ou 3, Jesus está. E Jesus está aqui. Jesus veio por causa de você. Meu irmão, não vamos perder essa oportunidade. Amém? Amém. Você confia? Amém. Você crê? Amém. Então fala para você mesmo, eu confio. Eu creio. No meu milagre. Louvado seja Deus. As palmas louvam o Senhor. Amém? Essa manhã eu queria chamar o pastor Leandro para continuar conduzindo o culto. E aí nas oportunidades vai ser com o pastor. Amém? Deixa Deus falar, deixa Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Lércio passou aqui e já quero de antemão dizer: alguém tem algum testemunho, quer vir aqui? Fora o Thiago já quer 10 bebê, né, Thiago? Aleluia. Thiago sempre os 10 bebês. Aumentou, tá, irmãos? Começou com quanto? 4, né? Era 4, daí foi aumentando. Até chegar. Agora já está 10, já está perfeito, né? Aleluia. Glória a Deus. Alguém quer falar algo? Eu quero. Pera, vem Silvana. Pera aí, foi levantando assim, ó. Foi fazendo assim, ó. Né? Aleluia. Então, irmãos, fica ligado no que Deus está falando hoje. Desde a hora que nós começamos o culto, fica ligado no que Deus está fazendo. Porque muitas vezes a gente chega, a gente chega até meio que mais pensativo nas coisas que se passaram, não naquilo ou no propósito que o Senhor está fazendo, e a gente acaba ficando com a nossa cabeça. Mas faz o seguinte, Senhor, pega meu pensamento, leva cativo ao conhecimento de Cristo e faça com que eu enxergue tudo que está acontecendo aqui, o que o Senhor quer para a minha vida. Faça isso. Por quê? Você vai começar a ver e os seus olhos vão começar a mudar o foco e vão começar a enxergar aquilo que o Senhor quer que você enxergue agora. Irmã Silvana, por favor. A paz do Senhor Jesus. Igual o irmão falou aí, né? Ter fé, né? Quando os médicos falam alguma coisa, né? Que se a gente sair da sala do médico e falar, nossa, eu tô com isso, e agora? Não, a gente tem que ter fé, né? Que uns tempos atrás aí, eu tinha um monte de problema, né? Fiz uma cirurgia no pé, de cisto, o médico mandou eu operar das 2 mãos, né? Por causa do aquele túnel do carpo que adormece a mão. Ele falou que perdi os movimentos. Aí eu cedi lá com fé. Eu falei, não, Senhor. Né? Cheguei a marcar a cirurgia, aí não foi dando certo, eu fui orando. Falei, se for da vontade do Senhor, se precisar, né? Amém, pelas mãos do Senhor, Jesus sabe o que faz. E aí eu não precisei, né, operar, graças a Deus, né? Eu trabalho com doce. Ele falou, nossa, trabalha com bolo, faz docinho, isso aí faz mal para o ombro, isso, aquilo. Eu falei, meu Senhor amado, não, Jesus sabe de todas as coisas, né? E aí apareceu uma encomenda, minha cunhada, ela morava junto, ela falava que sempre ia casar, eu falava, eu que vou fazer seu bolo. E eu peguei e fiz, né, o médico falou que eu não podia, eu fiz quase 1000 docinhos, chegou acho que uns 1000 docinhos, né, e não senti nada, graças a Deus, né, porque quando a gente tem fé, irmão, é verdade, né, a gente fica, nossa, em paz, porque Deus faz, né, as maravilhas na nossa vida. E esse tempo atrás também estava fazendo um tratamento, que eu fiz uma endoscopia, e deu um pólipo, né? O médico postou, eu tive um pólipo, você tem que fazer acompanhamento, né? Você passa no médico, eu tinha perdido o convênio, porque às vezes a gente fala, o convênio é tão bom, tá? Mas quando a gente tem fé também, no SUS também porque Deus prepara. E aí eu fui, levei para o médico, o segundo exame, para ver se tinha melhorado. Não, quando eu fui fazer o segundo, né, ele falou, tinha um pólipo, você tinha um pólipo, tá, então vamos fazer a endoscopia. Ele falou, eu tirei 2 pólipos, né? Aí eu tirei 2 pólipos, aí eu fiquei meio assim, tudo, né? Falei, não, tá na mão do Senhor. Aí depois a médica veio trazer o resultado daquela bactéria, né? Ele falou assim, isso aqui deu negativo. Ela olhou para mim e falou assim, o outro daqui 15 dias. Ela falou, você teve algum caso de câncer na família? Eu falei, meu Deus, está nas tuas mãos, né? Ela falou, parece não, né? Falei com ela lá tudo, aí ela pegou, eu falei assim, não vou ficar preocupado, porque, né, Deus que eu sirvo, né, o Deus de milagre, o Deus de vitória.
Aí eu levei no médico, marquei rapidinho, né? Graças a Deus, fui no posto. Aí quando cheguei lá, fiquei preocupado, porque eu não entendo nada da biópsia, eu não vou ficar procurando, porque às vezes eu ia na internet procurar, você fica mais, né? Falei, não, tá na mão de Deus, né? Vou deixar o dia da consulta. Aí cheguei lá, o médico falou assim, não, eu falei, deu alguma coisa, né? Assim, que ele falou pra mim que tirou o pólipo. Não, não deu o pólipo, já tirou. Graças a Deus não tem nada de aparência maligna, né? Eu falei, graças a Deus, né? Então quando a gente tem fé, ela foi só fazer um tratamento, volta em agosto, já sai ali, já deixa sua consulta marcada, que a gente vai tratar. E é assim que Deus opera na nossa vida, né? A gente tem fé, né? Graças a Deus eu, né, agradeço muito a Deus, né? Porque Deus tem feito muitas coisas na minha vida, né? É cura, é emprego, a salvação, né? E meu filho mesmo, né? Ele gosta de tomar as bebidinhas dele de um tempo pra cá. Graças a Deus ele está namorando, né? E hoje ele falou, mãe, se ela me acorda cedo que eu vou no culto com a minha namorada. Eu falei, ai, amém, graças a Deus, não precisa a gente ficar, tem que ir não. Eu era desesperado porque eu falava, vocês não vão na igreja, por isso que fica assim. Eu não quero nem saber. Não, quando a gente vem, vai ouvindo a palavra, você tem que, né, ouvir e praticar, né? Porque às vezes a gente vem e fala, o culto foi maravilhoso, aí você sai da mesma forma. A gente tem que ter mudança na nossa vida, né? Que Deus opera milagre na nossa vida. E eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, vai percebendo que Deus está falando contigo, hein? Depois a pastora Adriana só vem para arrematar e bater. Aleluia. Bom dia, a paz de Deus para todos. Então, isso que a Silvana falou acontece também comigo, né? Quando você tem um diagnóstico, principalmente de filho, que o médico diz, problemas mentais, esse problema não tem cura, né? Aí você sai de lá abaladíssima, né? Porque você não quer ver seu filho doente, tomando 10 comprimidos por dia, né? Para se conter. Então, naquela época, eu saí muito abalada, mas eu pensei, Deus fez milagres na minha vida, Ele não pode fazer no meu filho? Claro que pode. E isso foi me dando conforto, foi me dando paz no coração. E tem 10 anos que eu estou na igreja evangélica, através disso, pedindo por ele, né? Esta semana, eu tenho muito que agradecer a Deus. Porque meu filho agora já melhorou muito, mas ainda tem problemas para dormir e tudo. E esta semana eu pedi a Deus que Ele desse uma resposta, se eu posso ou não continuar confiando na cura do meu filho, né? E Ele deu na quinta-feira. Eu quero agradecer muito a Deus pela quinta-feira profética, onde Deus mostrou para mim que tinha sim cura. E Ele veio e foi maravilhoso. Ele me abraçou, me agradeceu e disse assim, obrigada, mãe, por você não ter desistido de mim. Aleluia. Então, eu digo para vocês, a fé é tudo na nossa vida. Nós temos que ter fé até o último momento. Quando você acha que a sua fé está acabando, Deus manda um anjo, uma pessoa, um pastor, onde ele fala. O pastor falava como se falasse com meu filho. Todos os problemas que a gente estava passando. Então, para mim, foi um momento de alívio, de paz, de certeza que Deus vai fazer a cura dele. Ele tomava 13 remédios para dormir. Hoje ele só toma 2. Aleluia. E eu creio que logo ele não vai precisar de nenhum deles. Eu creio em Deus e eu acredito que como eu estou viva, graças ao milagre de Deus, eu creio que meu filho vai ficar completamente curado como ele nasceu, porque ele nasceu perfeito. Então ele é filho de Deus perfeito.
E eu quero ele perfeito Aleluia. agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora ver, irmã Kelly. Aleluia. Glória a Deus. Vai percebendo tudo que está acontecendo aí, irmãos. Aleluia. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Queria falar para os irmãos hoje que o Senhor está falando comigo desde a hora que eu pus os pés aqui. Eu não sei porquê, mas nessa semana eu tenho me sentido enfraquecida. Sabe, quando a gente não tem força nem para orar, você dobra os seus joelhos no chão e as palavras não vêm. E você clama pela misericórdia de Deus. Fala, Senhor, me dá força, Senhor. Tu sabes o que está acontecendo. Mas foi desse jeito mesmo que eu falei para Deus. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas tem misericórdia de mim, porque eu não estou conseguindo nem orar. E vim para a igreja na quinta-feira, mas sem vontade, sabe, irmãos? Eu não estava mesmo, eu vim. O Espírito Santo de Deus me trouxe. Mas eu não estava com aquele desejo como eu vinha caminhando antes. E ontem à noite, eu falei, amanhã eu não vou para a igreja. E fui deitar pensando assim, sabe? Mas lembrando de todas as palavras que a gente escuta, dos áudios que o pastor Leandro manda, de tudo que eu li, de tudo que a gente foi aprendendo. Eu falei, eu não posso decidir isso. Né? Mas também lembrando de... Tem coisas que a gente não faz porque a gente decide. E eu falei, não, eu vou deitar e amanhã vai ser um novo dia. Aí hoje eu acordei e quando eu abri os olhos, foi a primeira coisa que eu falei, eu não vou para a igreja. Mas daí eu lembrei da minha irmã, que eu tenho uma irmã que sofre com convulsões. E é uma guerreira. Ela está na presença de Deus, mas ultimamente ela está passando por uma crise muito forte. E eu não tenho conseguido nem mesmo estar orando por ela. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Deus, mas tem pessoas que precisam de mim, precisam das minhas orações. Os meus filhos, a minha irmã, meu esposo. Eu falei, eu vou. Aí quando eu chego aqui, o pastor Lércio já estava aqui em cima. E o que ele estava falando, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, eu vou, Senhor, mas eu vou ficar quietinha naquele banco, só escutando. E o pastor Lércio chegou, estava falando exatamente isso. Se você entrou aqui, sabe, para ficar quietinha, escutando, Deus está te falando que Ele chamou a todos para pregar. Cuide. Então eu creio que Deus está falando comigo, sabe? Aleluia. O pastor Marcelo também subiu aqui, né? E leu essa passagem. Isso é como se fosse a resposta de Deus para mim, irmãos. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, ó Senhor, jamais abandonará os que te buscam. E na hora do louvor eu estava falando para Deus, Senhor, eu estou te buscando, eu espero em ti, eu creio em ti. É o Senhor, meu socorro, me acorde, porque eu não sei o que está acontecendo. E eu quero terminar falando que aqueles áudios que o pastor Leandro tem mandado, sabe, é que tem me ajudado nesses dias, porque ele fala muito. Continuidade, continuidade. E foi o que me trouxe aqui hoje. Eu não posso parar, eu tenho que dar continuidade. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. E não parem, continue, ainda que vocês não saibam o que está acontecendo. Porque eu sei que tem uma luta no reino espiritual muito grande. Mas eu não posso parar. Eu tenho que dar continuidade. Porque o Senhor me garante a vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Você que pode, lógico. Glória a Deus. Muitas vezes, na carta aos Efésios,
a gente gosta de ler só aquela parte que fala ali no capítulo 6 sobre a armadura de Deus, né? Mas se nós formos reparar, no versículo 18 ele fala algo, eu acho que isso é primordial para a igreja. Qual que é? E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, por todos os santos. Isso é algo nosso. Por isso que na quinta-feira, lembra que eu disse na quinta-feira? Se você está sentindo falta de um irmão que está aí ao seu lado, liga, pergunta para ele. Se você não puder, ore por ele. Porque muitas vezes é isso que a gente tem que começar a entender. A gente tem tanto problema que a gente esquece que quem vai resolver isso para nós é o Senhor. E a nossa parte é fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, só isso. Por isso que Ele diz, obedeça, mas não pare. Persevere, persista, continue. Não olhe para trás. Não deixe com que nada seja um impedimento ou uma barreira na sua vida. Dá um passo para Deus poder começar a responder. Toda ação ela tem uma reação. Mas dê o passo. Dê este passo mesmo de fé. Quando a Renata começou a vir aqui no culto, ela chegou e ela falou assim, fiquei 1 mês de cama. E não conseguia vir. Mas eu falei assim, ou eu vou, não é? E eu creio na cura. Sim. Eu não tenho meu testemunho. Depois... Mas tudo bem, continua. E daí depois Deus começou a fazer. E assim, não é só um caso. Citei o dela, mas não é só esse caso. Quantos aqui de nós estamos passando? E muitas vezes, a impossibilidade, ela bate na nossa porta, ela muitas vezes escancara na nossa frente e a gente fala, acabou, não tem mais como. É o contrário. É exatamente nesse momento que o sobrenatural de Deus ele vem. Verdade. Amém? Então, nessa hora, coloca a mão no teu coração, nós vamos fazer uma oração. E em nome de Jesus, a unção que está liberada sobre este lugar e a palavra que já foi liberada sobre este lugar, que você tome posse. Pode até ser algo que você aí emocionalmente não está entendendo, ou tentando entender psicologicamente o porquê, ou até mesmo as suas emoções estão tão bagunçadas que você não está conseguindo assimilar aquilo que o Senhor quer para a sua vida, e você ainda até usa a palavra de Deus para poder dizer o porquê que isso está acontecendo. Mas em nome de Jesus, nessa hora, permita que Jesus, Ele te mostre. Permita que o Espírito Santo de Deus te revele. E nesta fraqueza, ou muitas vezes neste momento de sensibilidade, deixe que o Espírito Santo de Deus te fortaleça agora. Em nome de Jesus. Pai, diante da Tua face, da Tua presença, nós estamos como corpo aqui, Senhor. E este corpo, Senhor, ele foi formado e forjado, Senhor querido, através do Seu sangue, Pai. Aquele sangue vertido ali na cruz do Calvário. E através da Sua vida, que ao 3º dia, Pai, nos fez, ó Senhor, juntamente contigo, e assim ressuscitou. E esta ressurreição, ela está em nós, através desta vida que nos foi dada. Então, Pai, em nome de Jesus, diante, Senhor, destas circunstâncias, situações, problemas, dificuldades, decretos, ou até mesmo palavras que foram lançadas, ou qualquer tipo de maldição, Senhor, ou até mesmo opressão maligna, Senhor, nós assumimos agora, Senhor, a condição que nós somos filhos, Pai. Nós somos, Senhor, sim, herdeiros. Nós somos estes que foram chamados e levantados para poder fazer a diferença nesta terra, Senhor. E diante disso, há um nome sobre todo nome. Então este nome, através deste nome e com este nome, nós assim profetizamos que tudo isso que estava, ou que veio, ou que de alguma maneira entrou na nossa vida, bata em retirada agora, em nome de Jesus. E
aquilo, Pai, que não era, venha a ser agora, em nome de Jesus. Se havia, Senhor querido, algo que estava bagunçado, alguma emoção, que o Senhor alinhe a sua palavra. Se havia algum pensamento, alinha a sua palavra. Se era algo que a gente não conseguia controlar através dos nossos lábios, Pai, controla agora e alinha a nossa língua a sua palavra, Pai. Se há, Senhor querido, alguns lugares que a gente não queria, ou até mesmo, Pai, alguns costumes que acabamos colocando, Senhor querido, na nossa vida, e hábitos nocivos, ó Senhor, que agora o Senhor alinhe todo o nosso ser a sua palavra, e que nós possamos agora receber e viver esta nova vida que o Senhor nos deu. Não uma vida qualquer, mas uma vida de milagre, uma vida de transformação, uma vida de fortaleza e uma vida de poder que vem através do Espírito Santo de Deus. Que em nome de Jesus, que possamos ser fortalecidos, Pai, na sua força e no seu poder, dia após dia, em nome de Jesus. Aleluia. Fala assim: eu recebo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode se assentar, que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, a irmã Renata falou que vai dar o testemunho, então vamos fazer o seguinte: semana que vem já é. Que dia que é a ceia? É na outra? Ainda, né? É na outra. Prepara para a ceia. Sim. Tá? Tá? Daí você prepara e você vai contar para nós. E depois, vocês viram aqui a irmã Sônia vindo dar o testemunho do filho dela. Ela quer contar algo que muitas vezes assim, a gente olha e fala, ela foi curada, ela foi um milagre, né? Foi. Mas ela quer contar com detalhes. E a gente vai preparar o dia para ela poder contar com detalhes. Como um câncer foi espirrado da cabeça dela sem cirurgia. E Deus mostrou para ela que assim foi Ele que fez a cirurgia. Então assim, para vocês verem assim, é loucura? Não, não é. Ó, quando a nossa fé está nele, tudo acontece. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Então quero já chamar aqui, sem tardar, a pastora Adriana. Vem aqui à frente, por favor. Em nome de Jesus. Amigos, né, que nós estamos aí juntos nessa caminhada, respeitamos. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E irmãos, perceba tudo que Deus está fazendo, mas deixe Deus ministrar mais dentro de você. Perceba esta fortaleza, porque muitas vezes nós estamos nos alimentando de tantas coisas que esquecemos de nos alimentar do essencial, que é a palavra. Então, se alimente da palavra. Entenda, não leia a palavra como uma história, se alimente dessa palavra. Deixe essa palavra, ela, sabe, produzir realmente esses frutos de arrependimento. Que essa palavra venha dentro de nós e comece a nos rasgar. Comece a nos mostrar quem realmente nós somos e aquilo que Deus quer para nós. E deixe o Senhor manifestar essa glória. Amém? Em nome de Jesus, pastora Adriana. Amém? Levanta sua mão para cá então, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pai, diante da sua face, da sua presença nós estamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, da tua serva. Usa, Senhor, da maneira que o Senhor assim preparou para este lugar, para este tempo. Faça, Senhor querido, com que, Pai, a sua unção, a sua graça e a sua glória se manifeste através, Senhor querido, de tudo que o Senhor, Pai, assim ordenou, Pai, neste momento. Que desde já, Senhor, seja cancelada, anulada toda ação do inimigo, todo tipo de seta, dardo, laço ou qualquer tipo de influência do inimigo, seja por terra em nome de Jesus. Coloca arcanjos com espadas de fogo agora, Senhor, para proteger, Pai, e proteger cada um dos teus filhos que estará recebendo esta palavra. Que a sua unção venha, que este canal flua e que o seu mover, Senhor, venha de uma maneira profética e sobrenatural, Pai, através da vida da sua filha. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então espera, irmão, nas próximas 2, 3 horas a gente está aqui. Glória a Deus. Pode ser, Amém. entendi o recado.
Hoje vai ser rápido. Ah, tá. Só hoje, para não acostumar. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Mas, ó, Eu me sinto muito feliz sempre que estou aqui, porque a Branca, o pastor Leandro, né, o pastor Laércio são bênção na nossa vida, né? Como ele falou, são amigos, né, que Deus nos deu, nos esbarramos aí na vida e ficamos juntos até agora e até a eternidade. Sempre que temos oportunidade de estarmos juntos, estamos, né? Queria agradecer essa igreja, essa comunidade, né, que tem me apoiado na obra missionária, que tem chegado a Moçambique, né? Essa obra tem ajudado a alimentar, a manter a obra lá, né? As crianças. Então eu quero agradecer, no nome de Jesus, porque eu sei que a igreja não é só o pastor Leandro, o pastor Laércio, a pastora Branca, a igreja são todos. Então, obrigada, viu, irmãos, pela participação dessa casa de oração nessa obra missionária. Vamos para o texto que o Senhor me confiou, está em Êxodo 14. Eu não gosto quando dá oportunidade para o meu esposo antes de mim, porque parece que... Sei, pastor. sei lá, né? Ele começa a falar tudo assim, chega, porque senão não vai sobrar nada, né? A sintonia acho que é tão grande que Deus fala lá e fala cá e a gente não conversa em casa a respeito de nada, mas é sempre assim, ou eu ou ele, um entra e acaba... Êxodo 14, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante do Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto do Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disse Moisés, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeram isto, que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morreremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, eis, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eis aqui a tua palavra.
Eis aqui o teu povo, Senhor. Aqui muitos corações, Senhor, que vieram buscar resposta, que vieram buscar consolo, que vieram buscar direção, Pai querido, em Ti, não em mim. Porque, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada de bom a oferecer. Mas através da Tua palavra, Senhor, nós vamos sair daqui, Senhor, com direção, Pai, com refrigério na alma. Sim, Senhor. Senhor, revela a Tua palavra, atinge os alvos, Pai. Sim, Senhor. Lança por terra, Senhor, tudo que faz oposição, Senhor, Sim, à Tua Senhor. palavra, Senhor. E que nós possamos, como já foi dito, sair daqui diferente do que nós entramos, sair daqui com a nossa vitória, Sim. sair daqui com a nossa resposta, sair daqui Aleluia. fortalecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-nos. O Senhor me deu um título a essa palavra que diz confiança e fé para seguir a direção que Deus dá. Interessante que vimos aqui alguns testemunhos, né, de cura, de fé, de confiança. E sabemos que durante toda a nossa caminhada com Deus é assim. Não para, né? Não existe o lugar onde chegamos que a gente fala assim, pronto, já passei por tudo, agora estou livre. Não existe, é só lá no céu. Enquanto estamos vivos, passamos por tribulações, passamos por prova, passamos por perseguições. E tudo isso, todas essas coisas, elas não são para nos destruir. Não são para nos entristecer, nem para nos deixar fracos. Muito pelo contrário. Todas essas coisas estão cooperando juntamente para o nosso bem. Aleluia. Para a construção de quem nós somos e precisamos ser perante o Senhor. Então, meus irmãos, cada um de nós aqui estamos em um momento da nossa caminhada com Deus. Alguns estão no momento de paz, alguns estão no momento de guerra, alguns estão no momento de tribulação, outros estão no momento de calmaria. Mas todos estão no caminho. Todos estão seguindo na direção que Deus deu. Porque a partir do momento em que nós viemos aqui e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós falamos para Ele, olha, está aqui a minha vida, conduza. E assim Ele faz. Aleluia. Muito embora muitas horas parece que está tudo desregulado, parece que Ele perdeu o controle, parece que estamos perdidos como esse povo aqui no meio de um deserto, nós temos que ter sempre a certeza que aquele que nos tirou do Egito e nos trouxe para a luz, Ele está no controle. Ele sabe o que faz. Ainda que a gente não entenda, Ele sabe o que faz. Sim, Senhor. Deus, Ele nos dá a direção. A gente viu aqui no texto. Ele tira o povo, com mão forte do Egito, e esse povo passa a caminhar, e aí esse povo vai andando, e Deus fala, volta. Irmãos, vamos entender uma coisa. Recuo só por estratégia. Não recue por fraqueza. Sim, Senhor. Não recue por tristeza. Não recue por decepção. Não recue porque você não confia. Só recue por estratégia de Deus. Se Deus disser, volta um pouco, a gente volta. Às vezes nós já chegamos a um nível que é difícil a gente voltar. Alguns aqui já são pastores, já são obreiros. Muitas vezes é difícil você ter que voltar atrás. É difícil, não é, pastor, quando Deus fala assim, olha, agora você não prega mais, agora você vai ficar um tempo só ouvindo. É um recuo. Parece que você está, nossa, mas como assim? Mas Deus dá a estratégia. Se Deus está falando, recua um pouco, volta um pouco atrás. Não tente compreender, apenas obedeça. Quem aqui já não passou pela experiência de Deus te falar, vá lá na pessoa que te feriu, que te prejudicou e peça perdão? E a gente fala, mas como assim? Eu sou a vítima. É ou não é? Parece um recuo.
Mas Senhor, agora que eu estou bem, agora que eu já esqueci, agora que eu vou voltar atrás e pedir perdão, parece um recuo. Parece que eu estou saindo no prejuízo. Mas a gente vê Deus falando aqui, volte, porque eu vou confundir o inimigo com esse teu recuo. Então, meus irmãos, toda vez que a gente volta, faz a vontade de Deus, toda vez que a gente recua por estratégia, tenha certeza que o inimigo está sendo confundido. Que muitas vezes vai parecer assim, ah lá, tá vendo? Não disse que ela ia voltar para me pedir perdão, parece que você está sendo envergonhado. Mas tenha certeza, quem está sendo envergonhado, quem está sendo confundido é o seu inimigo. Porque Deus tem estratégias. Às vezes nós não entendemos. Às vezes parece que Deus, como diz por aí a mocidade, bateu a nave e está desorientado. Mas Deus não perde a orientação, quem perdemos somos nós. Então, por estratégia, recue quando for necessário. Já falei, não por medo, não por tristeza, não por falta de fé. Como a irmã falou aqui no testemunho, né? Eu não tinha nem vontade de vir. É um recuo, mas não é um recuo que Deus falou volte. É um recuo da alma, do desespero, da tristeza. Dizendo, olha, para que isso? Para que ir na igreja? Não está funcionando. Isso é mentira de Satanás. Nesses casos nós jamais recuamos, nós continuamos. Ainda que seja nos arrastando, nós continuamos. Mas quando Deus disser, volta um pouco. Vá, porque Deus sabe o que está fazendo. O segundo ponto que eu queria frisar aqui. Deus avisa seus planos. Às vezes nós falamos assim, eu não estou sabendo o que Deus está fazendo. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Deus não me disse. Meus irmãos, Deus disse, eu é que não entendi. Deus disse, eu é que no meio da tempestade das minhas emoções, dos meus problemas, não ouvi. Porque o texto começa dizendo, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem a campo diante do Pierote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra do deserto, os encerrou. E eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga. E serei glorificado em faraó. Ou seja, vocês não sabiam não, pastor? Deus não falou antes que o faraó ia perseguir? Sim. E por que o desespero? Quando eu li, eu tive que ler 3 vezes. Falei, não, é isso mesmo. Deus falou. Deus deu as coordenadas certinhas, não ficou nada de fora. Deus falou, vai, volta um pouco. Para aí. O faraó vai achar que vocês estão perdidos e vai vir atrás atacar vocês, mas eu serei glorificado. Amém, Senhor. Aí eles vão até ali, vai tudo certinho. Quando eles começam a ver aquela baita daquela tropa, com cavaleiros, com exército vindo, a voz de Deus foi parar onde? Não sei. A voz de Deus sumiu em meio à voz, as muitas vozes que diziam assim, vocês vão morrer. Aí, tá vendo? Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Nós sabemos o final da história. Todo mundo que anda com Deus sabe o final da história. Sim. Alguém aqui conhece alguém que anda com Deus, que obedece a Deus e que se deu mal? Alguém conhece? Seja sincero. Levante sua mão e diga, eu conheço. Alguém que era crente fiel, obedecia a Deus, se lascou. Ninguém conhece. Essa pessoa não existe. Se quem está na direção da sua vida é ao Senhor, se você entregou os seus caminhos a Ele, busca obedecê-lo, escuta a voz dEle e faz conforme Ele está mandando, não há motivo de desespero. Não há motivo. Você sabe o final da história.
Ele já te falou. Ah, não, irmã, Deus não falou nada. Então, se Deus não falou, Deus vai falar agora. Ele falou que você é mais que vencedor. Aleluia. Mais que vencedor. Então, não tema a derrota. Não tema. Essa semana, eu e meu esposo recebemos um testemunho de um rapaz que, por causa de um vício de apostas, destruiu a vida. Destruiu. Você olha, você fala assim, meu Senhor. Sabe o que é um beco sem saída? É um piairote? Alguém já passou por isso? Você chegar numa situação assim e você falar, não, vou tentar fazer tal, não dá. Aí, também não. Não tem saída. Mas, meus irmãos, quando a gente sabe, conhece o Deus que nós servimos, ainda que todas as saídas estejam fechadas, há uma fé dentro de nós que diz assim, Ele vai dar um jeito. Sim. E Ele dá. Verdade. Glória a Deus. Ele dá. Nós vimos a situação desse rapaz, os nossos olhos humanos falaram assim, lascou. Não tem jeito. Mas como nós caminhamos com Deus e sabemos a forma que Deus trabalha, nós falamos, não sei como vai ser, mas Deus vai tirar ele dessa situação. Eu tenho certeza disso. Se ele permanecer na fé, na confiança, se ele permanecer crendo no Deus que ele serve, ele sai dessa situação, ainda que pareça ser o fim do túnel. Então, meus irmãos, eu e cada um de vocês aqui conhece o Deus que serve. Aleluia. Sabe o fim da história. Sabe? Não vem me dizer, não, irmão, que você não sabe a minha situação. Não sei mesmo. Uma coisa eu sei, eu já passei por situações que eu pensei, não vai dar. E deu. Que eu pensei, agora é o fim. Não é. Agora eu morro. Não morri. E por ter passado tudo isso, hoje eu posso vir aqui e dizer, meus irmãos, não se desesperem. Não fique olhando para essa situação e se desesperando. Sabe por quê? Quando nós nos desesperamos, nós estamos dizendo, olhando para Deus e dizendo assim, o Senhor não vai fazer. Aí, tá vendo? Foi para isso que eu virei crente. Foi para isso. Parece que depois que eu vim para a igreja só piorou. Porque quando eu estava no mundo, eu não passava essa situação. Foi o que o povo fez. Sabendo os planos de Deus, estando no centro da vontade de Deus, eles tiveram a coragem de virar para Moisés, que era o representante de Deus ali no meio deles, e dizer assim, foi para isso que você nos tirou do Egito? Não tinha sepulcro suficiente lá? Agora vamos morrer aqui? Aí a gente lê esse texto e fala assim, nossa, que povo. É o mesmo povo. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. A gente quer ver o mar abrir, mas a gente não quer ser perseguido. A gente quer ver o mar abrir, mas a gente não quer chegar no fundo do poço. A gente quer viver milagre. A gente não quer passar pela enfermidade. A irmã viveu um milagre. Eu conheço a irmã. A primeira vez que ela veio aqui, fui eu que ministrei a palavra. Eu lembro dela. Eu? E eu lembro do seu testemunho. A primeira vez que a irmã veio aqui, ela deu o testemunho dela, da cura do câncer. Agora, a irmã poderia dizer, fui curada de um câncer sem ter câncer? A irmã, amanhã ou depois vai vir aqui dizer, Deus curou meu filho, sem ter passado anos com um filho doente? Nós precisamos entender isso. Para haver testemunho, tem que haver zona de risco. O problema é que nós queremos pular a etapa. A gente quer testemunhar. A gente quer viver milagre. Mas a gente não quer passar dor. É claro, é natural. Quem quer? Quem vai dizer, eu quero, então câncer vai dizer, eu fui curado. Ninguém quer, eu não quero. Não quero, natural. Não estou dizendo
dizendo, desejo e tragédia para você viver milagre. Não é isso. Mas se o momento que você está vivendo hoje é de enfermidade, se o momento que você está vivendo hoje é de tragédia, tenha a certeza que é para testemunho amanhã. Glória a Deus. Sobreviva. Você só precisa sobreviver. O problema, meus irmãos, meu pastor fala muito isso e é algo que eu levo para a minha vida. O problema é que nós nos acomodamos no papel de vítima. É gostoso às vezes dizer, eu estou sofrendo. Nós demoramos muito tempo para nos levantar e dizer assim, não, sobrevivi. Deus já curou, Deus já tratou, Deus já libertou e a gente continua contando a história como vítima. Você não sabe o que me fez. Não é assim. A gente vem aqui e diz assim, chorei, sofri, apanhei, mas sobrevivi. E glória a Deus. Entenda uma coisa, o que você está vivendo, o que você está passando, é para o nome de Deus ser glorificado. E o nome de Deus não é glorificado com derrota. O nome de Deus não é glorificado com morte, com perda. O nome de Deus é glorificado na vitória. Ah, irmão, mas o processo está difícil. Eu entendo, irmãos. Entendo. Tem processo que de fato acaba com a gente. Ah, irmão, mas você não sabe quantas pessoas estão aí ao meu redor querendo, torcendo para a minha queda. Ali, como o faraó tinha muitos soldados. E eles tinham a certeza lá, agora nós vamos pegar Israel e vai acabar com tudo. Meus irmãos, a coisa está piorando. Está se intensificando. Mas não é para te destruir. É para que o seu testemunho alcance mais vidas. Todos esses que hoje às vezes estão olhando para você, apontando, dizendo, olha lá, viu? O que dá ficar atrás de pastor? Atrás de igreja? Todos esses que hoje te apontam, já esperando a sua derrota, serão os mesmos. Sim. Que amanhã vão dizer assim, meu Deus. Glória a Deus. Escapou? Aleluia. Acontece isso. Ficou curada? Libertou? Seja Deus. É para isso, é para o nome de Deus ser glorificado. Deus seja Glória a Deus. Tenha isso em mente que vai doer muito menos. Glória a Deus. Não abra a boca. Não abra a boca para murmurar. Nós não podemos abrir a nossa boca para dizer assim, Senhor, eu não suporto mais. Eu quero voltar atrás. Não faça isso. Se tiver que abrir a boca, abra. Para dizer, Senhor, me ajuda aqui. Senhor, entrega essa luta nas tuas mãos. O interessante é que a gente vai ver que no último versículo que eu li, o Senhor pelejará por vós e vos caleis. Trazendo para miúdos, é Deus falando assim, eu vou vencer essa guerra para calar a sua boca. Sim. Amém. Porque você está abrindo a sua boca, não é para me glorificar, você está abrindo a sua boca para murmurar. Para dizer que eu, o seu Deus, tenho limites. Verdade. Que eu, o seu Deus, não tenho a capacidade de fazer isso ou aquilo, que isso aí é impossível para mim. Ah, irmã, nunca falei isso não. Falamos, meus irmãos. Falamos. Atitudes falam. Quando Deus fala para você assim, dobra o seu joelho e vai orar que eu vou trazer a provisão. E você, em vez de orar, você vai ligar para Deus e o mundo e pedir, você está dizendo, Deus não vai fazer coisa nenhuma. Eu vou agir com as minhas mãos. Isso é uma agressão, é uma ofensa a Deus. Quando Ele dá uma direção e nós tomamos outro porque nós não cremos que Deus vai fazer, nós estamos murmurando, nós estamos dizendo, eu não confio, eu não acredito. Isso chega a Deus, aos ouvidos dele, como uma ofensa. Se a gente percorrer a Bíblia inteira, nós vamos ver que quando Deus deixou de abençoar, deixou de fazer, foi porque nós perdemos a fé. Sim. Não porque Ele deixou de ser Deus, porque Ele não pôde ou não quis.
Foi porque ele não encontrou Moisés mesmo. Por que ele não entrou na terra prometida? Porque por causa desse povo murmurador, Moisés por algum tempo deixou de crer. Deixou de ouvir os comandos do Senhor. Deus fala conosco e nós precisamos estar atentos ao falar. Como já falei aqui, ele falou no começo, olha, eu vou fazer assim, assim e assim. Aí ele fez o assim, os outros dois assim, o povo já não sabia nem mais como é que foi, nem queria lembrar o que Deus falou. Eles queriam, sei lá o que, né? Não tinha nem saída mais. Então, meus irmãos, não temos. Não temos. Louvado seja Deus. Às vezes o caminho que eu e você está, parece que está tudo perdido, parece que está tudo bagunçado. Mas não foi Deus que mandou você tomar esse caminho? Sim, sim. Se não foi Deus, você, já falei, recua, volta atrás. Mas se você tem certeza que o caminho onde você está foi Deus que te colocou, se a direção que você está tomando foi Deus que falou, vai por aí, não temos. Não se desespere. Pega agora toda a preocupação, todo o desespero, todo o medo e tira. E continua com a voz de Deus. Glória a Deus. Não troque a voz de Deus por sentimentos. Não troque a voz de Deus por emoções. O coração do homem é fonte de engano. A gente fala assim, não, mas eu estou sentindo que não vai dar certo. Mas a palavra manda você seguir os seus sentimentos? Ou manda você seguir o Deus que você crê? Se esse povo fosse seguir os sentimentos, eles teriam, o mar teria se abrido? Se aberto? Teria? Não. Ah, eu estou sentindo que o mar vai abrir. É assim? É assim. Segundo o que eu estou sentindo, abre mar. Ia morrer todo mundo. Os egípcios iam passar por cima, com carroça, com tudo. Mas Deus falou, hoje, esses egípcios que vocês estão vendo, jamais voltarão a ver. Porque hoje eu vou dar livramento. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou que vai te livrar. Glória a Deus, Senhor. Não interessa como que a situação está. Não interessa. Não interessa que o médico falou, é câncer, é terminal. Deus falou que vai te livrar. Não interessa que o médico falou, só resolve com cirurgia. Deus falou que vai te livrar. Sim, Senhor. Glória a Deus. Não interessa que alguém falou, larga logo esse homem que ele nunca vai mudar. Deus falou que vai transformar. Sim. Não interessa o que as vozes do mundo estão dizendo. Fique com a voz do seu Deus. Se ele falou, continua, porque o meu nome será glorificado, continua. Creia. Para de ficar apontando situação, dizendo, mas olha isso, mas olha aquilo, mas isso aqui piorou, mas aquilo... Olha para a situação, aponta o seu Deus e fala, olha o tamanho do meu Deus. Glória a Deus. Igual a irmã está fazendo. 12 comprimidos? Meu Deus vai curar. Hoje são 2, amanhã ele não está tomando nenhum. Amém, eu recebo. Sabe por quê? Porque ela não está olhando a enfermidade do filho dela. Ela não está olhando o diagnóstico. Não tem cura. Essa palavra não tem cura não surtiu efeito sobre a vida dela. Não surtiu. Sabe por quê? Porque ela já ouviu isso antes. E foi curada. Alguém vira e fala assim, não tem cura. Aí ela devolve dizendo, tem Deus. Vai ser curada ou não vai? Eu tenho certeza. Não sei quanto tempo, mas vai ser curada. Porque ela está ouvindo quem? Aleluia. O médico está aqui dizendo, ó, seu filho vai morrer nessa situação. Aí o Senhor, eu posso curar. Ela não fez isso aqui, ela fez isso aqui. Aleluia. É
assim que o crente vive, meus irmãos. É de fé em fé. Sim, sim. É de vitória em vitória. Não queira tudo de uma vez. Não queira tudo de uma vez. Tem situações que Deus vai falar não. Não deixe de crer. Porque você ouviu o não de Deus. Não vamos ser mimados. Criança que é assim. Eles acham que tudo tem que ser assim, né? Ah, eu quero brinquedo de R$500. Sim. Amanhã eu quero um de 1.000. Sim. Amanhã eu quero um de 2.000. Sim. O dia que você fala não é assim que funciona com Deus. Ele te dá o que você necessita, não o que você quer. E o não de Deus pode representar um grande sim. Sim. Aleluia. Então, meus irmãos, para finalizar. Ah, você acha que eu fui rápida, né? Eu falei demais e não percebi. Nós vamos ver no versículo 15 que Deus vai dizer assim: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Interessante porque Deus ele incita a nós todo o tempo estarmos em oração. Deus gosta de oração. Mas nesse momento Deus fala assim: chega de orar. Marche. E por que Deus diz chega de orar e caminhe? Porque Ele já falou que iria acontecer. Entende? Tem momentos que são para nós orarmos. Para tudo e ora. Mas tem momento que não é para orar mais. É para agir. Deus está falando, marche, caminha na direção do seu milagre. Para de ficar orando. Começa a caminhar em direção ao milagre. O que isso quer dizer? Tem coisas que Deus não é o papel de Deus. É o meu papel. Tem coisas que a gente pediu a Deus e Deus falou assim: muda essa atitude aqui. E a gente não quer mudar a atitude. A gente quer continuar orando. Oh, Senhor. Tem coisas que Deus falou assim: para de fazer isso. A gente não para e fica lá: Senhor, cura, Senhor, liberta. Não vai acontecer. Porque Deus já te deu o comando. Deus já falou qual é a tua atitude. Basta nós começarmos a marchar que o mar vai se abrir. Mas se não marchar, se ficar no piairote chorando, murmurando, vai morrer no piairote. Sinto muito dizer. A culpa é de Deus? Não. A culpa é minha. Porque Deus não criou fantoches. Às vezes a gente fala assim: por que Deus, nos criou assim? Ele sabia que a gente ia pecar, e lá. Então, Deus nos criou assim, a imagem e a semelhança dele, com vontades, porque Deus quer que a gente participe de tudo. E isso nos deu o poder de escolha. E o nosso poder de escolha gera para nós e em nós consequências. Então não adianta ficar culpando Deus. Não adianta. A gente ouve o que Ele fala, coloca em prática e tenha certeza, a fé, que o mar vai se abrir. Amém, meus irmãos? Amém. Tome atitude. Aonde é para você continuar orando, continue orando. Mas onde é para agir, pare de orar e vai fazer o que Deus não quer. Amém? Amém. Até aqui me deu o Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade e peço ao Espírito Santo que continue ministrando no coração dos irmãos, assim como ministrou no meu. Amém. Saia daqui com esta palavra e com a certeza que o Deus que te chamou não se engana. Ele já te mostrou o final. Você já sabe que sai por ele. Então pare de reclamar, de murmurar, caminhe, creia. E daqui a pouquinho venha testemunhar. Amém? Os aplausos vão ao Senhor.